Aleluia. Eu acredito que essa é uma noite especial, no qual Deus separou filhos e filhas para estar assentados à mesa, recebendo uma porção diferente, uma porção nova. Não digo para uma caminhada de mais de 40 dias, mas eu digo para uma caminhada eterna, onde as pessoas que nos encontrarem pelo caminho, nós teremos o que tirar do alforje e servi-los também. Sabe, porque nós bem sabemos que cada porção que recebemos, seja diária, seja em cada culto, ou o Espírito Santo tratando de Deus conosco, no profundo do nosso coração, o pão não é, o alimento não é só para nós mesmos, mas desse alimento nós tiramos a experiência. E essa experiência é que levanta às vezes uma pessoa de um buraco onde ela não sabe como sair, mas pela experiência que você tem e pelo o feeling, pelo sentimento, pelo o guiar do Espírito Santo que fez com que você saísse dali, aquela palavra específica na vida daquela pessoa, através de você, através de mim, faz com que ela se levante. E essa noite não é diferente. Aleluia. Eu não tinha muita ciência do que seria hoje. Mas, ao conversar com uma pessoa, e ele se encontrava também na mesma situação de estar solteiro. E aquela coisa toda conversando, e ele falou, cara, mas a carência é uma coisa muito ruim, cara. Eu acho que isso não é do céu, não. Eu falei, cara, não é do céu mesmo, não, cara. Não é do céu, não pode ser do céu. E eu falei para ele uma coisa que brotou no profundo do meu coração. Eu falei, cara, carência nada mais é do que a incapacidade de estar completo em si mesmo. E aquilo marcou o meu coração, porque logo depois o pastor falou, Jorge, olha, nós estamos mudando o nome de plenitude para plenos. O que você acha? Eu lembrei na hora daquilo que tinha comunicado no meu coração. Falei, eu acho que é por aí mesmo. E eu vim procurando estudar a respeito disso, o que é estar pleno. A Mira falou no primeiro tempo de uma forma tremenda, espetacular, com uma clareza enorme. E nós já entendemos isso. Mas o Espírito Santo de Deus tratou no meu coração que por muitas vezes as situações à nossa volta, até mesmo pessoas, sem maldade alguma, perguntam, e aí, não casou ainda não? O tempo está passando. Você não está escolhendo muito, não? Seu crivo não está muito alto, não é melhor você parar e pensar? E não parece nada, isso causa uma pressão na nossa alma. Que por muitas vezes nós acatamos essas palavras, até mesmo sem saber. E elas acabam se tornando peso que nós carregamos dia após dia. E foi justamente nisso que papai tratou o meu coração. Por quê? Porque se nós não tivermos a consciência de quem nós somos nele, plenos, completos em todas as coisas, isso se tornará um fardo. Acabará se tornando um fardo, literalmente, de tal maneira que isso roubará a nossa alegria. E uma vez roubada a nossa alegria, não se engane, é uma porta escancarada aberta para depressão, sentimento de inferioridade, sentimento de incapacidade, acusação de Satanás pelo que se passou. A culpa foi sua, foi você que errou, foi você que não vigiou. E nós precisamos ter essa convicção de que a plenitude de Deus em nós, através do Espírito, nos torna plenos nele. Aleluia. Glória a Deus. Fica comigo. Aleluia. Abre comigo no livro de Ageu, por favor. Livro de Ageu, capítulo 2. É lá no Velho Testamento, mas... Glória a Deus. Foi aqui que foram tratadas as coisas no meu coração. E te confesso que eu tentei até fazer uma coisa mais elaborada, busquei assuntos, mas nunca é do jeito que eu quero, nunca é do jeito que eu procuro fazer as coisas. E eu falei com a Mira quando ela chegou que até aquela hora eu tinha um versículo, eu tinha essa passagem. E coisas foram chegando e fui direcionado ao que eu queria tratar com você a respeito do que é estar pleno. E o quão é perigoso nós nos deixarmos influenciar pela carência. Mas vamos ler aqui. Livro de Ageu, capítulo 2, no verso 3, nós vamos ler do 3 até o 9. Amém? Ageu 2, 3 a 9. E diz assim, quem há entre vós que, tendo ficado
viu esta casa na sua primeira glória. E como vedes agora? Como nos vimos agora? Não é esta nada aos vossos olhos, comparado com aquela, ou seja, com aquela que se foi. E o Espírito Santo de Deus tratou no meu coração, e é justamente assim, por muitas vezes, que nós nos pegamos. Parecia o sonho perfeito. Parecia que viveram felizes para sempre. Era isso que eu sonhava. E esses sonhos se acabaram. Esses sonhos se perderam. E por conta disso ficamos feridos, machucados por dentro. E por conta desse entendimento de que é estar pleno em Deus, nos conduzimos ano após ano, arrastando essa corrente, que nos impede muitas vezes de avançar para o grande novo de Deus. Mas isso acaba hoje, em nome de Jesus. Aleluia. E o 4 diz assim: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos. Todo o povo da terra, diz o Senhor, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E eu lendo, quando o profeta recebeu aquela instrução de Deus para falar, eram 2 amigos. Mas o interessante é que esses 2 amigos estavam numa mesma situação. Talvez de cansaço, talvez de lamentação, por alguma coisa que não tinha dado errado, por olhar a casa, por ver as suas vidas e o projeto de suas mãos terem falido e não conseguirem revitalizar aquilo ou mudar aquela situação. Mas Deus levanta um profeta e fala: ei, diz a eles, esforça-te, esforçai-vos, levantem-se por dentro, porque vocês precisam entender que fui eu mesmo que prometi. Eu falei: puxa, pai, mas no meu caso, quando me casei, eu não era cristão ainda. Mas era um sonho, eu acredito que de todos aqui, construir uma família, ter uma base. Eu tive meus percalços na vida e tudo que eu queria era ter uma família. Tudo que eu queria era ter alguém ao meu lado. E quando eu vi tudo isso ruim, eu falei: cara, isso não funciona. Esse negócio de casamento está furado, não adianta. Isso não é para mim. Eu falei: eu não acredito no amor. Não acredito porque que amor é esse que começa e acaba? Mas Deus tratou comigo no meu coração que, na verdade, aquele sentimento não era um sentimento de amor. Porque o amor, ele não acaba. O amor, ele não tem fim. O amor, ele é infinito. Mas por muitas vezes, nós nos deixamos enganar pelos sentimentos da alma e investimos tudo que temos num relacionamento. Ou na compra de um carro, ou na compra de uma casa. Não importa, porque carência, no sentido figurado, fala de sentimento. Mas a carência é tudo aquilo que você tem falta. Carência de um carro novo, carência de uma casa nova, carência de um trabalho novo, melhor para você, com um tempo mais para você poder ir à praia no final de semana. Mas o problema está quando somos feridos nessa área e a carência se torna um espinho. Porque, sabe quando você está mexendo na unha e sai aquela pelezinha? E ela depois fica doendo, tudo bate em cima, tudo bate em cima. Assim é a carência. Porque tudo vai te lembrar que você não tem.
Tudo vai te lembrar que você tinha e perdeu. Tudo vai te lembrar que você foi incapaz de manter o que você tinha. E é justamente aí, na mente, que Satanás ganha poder sobre as nossas vidas. Nos impedindo de seguir adiante. Nos impedindo de olhar para o alto e ver que tudo que nós precisamos e temos está em Deus. E não nas coisas, e não nas pessoas. Porque quando tivermos o entendimento do que é o caráter de Deus sobre a nossa vida, o amor dele para conosco, nós entenderemos que esse amor derramado nos nossos corações nos dará todas as coisas. Nos preencherá de tal maneira que coisas ou pessoas, não é que não farão diferença, não é isso, mas coisas ou pessoas não terão a importância do mesmo lugar que Deus. Entende isso? Porque por muitas vezes, se nós pararmos e analisarmos, esse desejo exacerbado de construir um relacionamento, de comprar uma casa, de um carro, nós falamos hoje de relacionamento porque esse é um grupo de solteiro. Ainda. Aleluia. Mas entenda uma coisa, esse sentimento exacerbado acaba fazendo com que aquela pessoa ou coisas tome um lugar e uma proporção que só Deus deve ocupar. E é aí que começa a ruir as bases. São aí que tudo começa a minar e a cair, e nós não sabemos como. E durante muito tempo eu fiquei me culpando por que tinha acontecido aquilo. Mas o Senhor foi tratando no meu coração. Cara, como é que você não acredita no amor? Falei, poxa, como é que eu vou casar com uma pessoa se eu não amo? Como é que eu vou construir um relacionamento com uma pessoa no qual eu não tenho o desejo de estar com ela a todo momento? Não é nada doentio, não, mas você tem o desejo de estar perto. Faz falta. Oi, como você está? É diferente. Ele falou, se você não acredita no amor, você não acredita em mim. Eu falei, como assim? Eu sou o amor. Se você não acredita no amor, você não crê em mim. Porque eu, por amar você, de uma maneira incondicional, eu tirei o que eu tinha de mais precioso do meu lado e entreguei para morrer no seu lugar. Porque você era passivo de morte. Mas porque eu te amei, eu entreguei aquilo que eu tinha de mais precioso. Isso não é amor? Eu falei, mas eu estou falando de um amor. De um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem. Ele falou, não é diferente. Não é diferente. Porque o amor ágape é o amor com que Deus amou cada um de nós. Mas sabe quem fez o amor filéu e o eros foi Deus? Deus é o amor central de todas as coisas. Mas Ele nos criou e nos circundou com amor de tal maneira e derramou dentro de nós que nós pudéssemos amar ao outro, mesmo com as suas diferenças, mesmo com as suas incapacidades. O amor ágape no relacionamento é a base de todas as coisas. O amor eros é o que traz a atração entre o homem e uma mulher. É o que mantém uma relação aquecida. Mas quando o outro erra, o que cabe é o filéu. Meu irmãozinho está crescendo, eu preciso amá-lo. Aleluia! Entendi isso? E eu falei, puxa, então, na verdade é necessário eu crer em todas essas coisas. E por que a glória da segunda casa será maior do que a primeira? E o que foi tratado no meu coração foi que, por muitas vezes, vocês erram e se condenam. Mas eu não condeno nenhum de vocês. Vocês não estão mais sob condenação. O contexto aqui do livro de Ageu, ele fala que os israelitas, eles faziam todas as coisas, mas eles tinham deixado de lado o trato com o templo do Senhor, com a casa do Senhor. E Deus aqui chama a atenção a eles para que eles voltassem para aquilo ali. Porque mesmo que as coisas não estivessem acontecendo como eles queriam, eles chamam a atenção porque eles estavam tão inertes. A inércia era tão grande que eles não estavam vendo que eles só estavam plantando e perdendo, construindo coisas e elas se derribavam. Fazendo coisas e elas não produziam da forma como deveriam produzir. E Deus manda o profeta para chamar, ei, acorda, gente.
esse é um tempo em que nós devemos mudar a nossa visão. Como assim, Jorge? Foi trazido certa feita um exemplo aqui. Você enche o tanque de combustível de um carro e você anda uma distância. E o ponteiro vai lá para metade. Você tem duas formas de ver a coisa. Ou, puxa, já gastei meio tanque. Ou, graças a Deus, eu ainda tenho meio tanque. E é essa a diferença na visão. É justamente mudar a nossa mente, que nos trará a capacidade de Deus de olhar e ver que a casa precisa de um cuidado. Que esse é um tempo em que eu e você fomos separados por Deus. Entenda isso. Não veja que nós perdemos alguma coisa. Tire isso da mentalidade. Eu perdi o meu carro, eu perdi meu casamento, eu perdi meu relacionamento. Não, nós não perdemos. Pode ser que por algum percalço da vida nós tenhamos errado em algumas coisas. Somos humanos e Deus não nos condena. Ainda que o homem possa nos condenar, Deus não condena a nenhum de nós. Muito pelo contrário, Ele diz, ei, esforça-te. Levante-se por dentro. Ajeite as coisas do tabernáculo. Seja sensível ao que diz a voz do Espírito no coração de vocês. Meu é o ouro e a prata, ou seja, não vai faltar provisão alguma. E eu vou lhes mostrar que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Eu queria ser mais eloquente como a Miriam, mas... Aleluia! Oh, papai, aleluia! Glória a Deus. No livro de Provérbios, capítulo 4, no verso 23, diz, de todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração. Porque é justamente lá que brotam todas as coisas. Justamente no nosso coração. Mas, se o nosso coração estiver cheio, pleno em Deus, ainda que as circunstâncias à nossa volta digam que não, ainda que as propostas à nossa volta digam que não, ainda que o tempo urja e diga a você que não, ei, aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele é fiel, e é Ele que te diz nessa noite, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E como eu disse antes, esse é um tempo em que nós, como solteiros, vamos dizer assim, nós temos a liberdade do serviço ao tabernáculo. E era justamente isso que o povo de Israel tinha deixado de lado. O serviço ao tabernáculo. O ter intimidade e o manter a intimidade com Deus. Não estou dizendo aqui que isso está acontecendo na sua vida, não é isso. Mas esse é um tempo de maior observância, sim. Porque uma coisa é nós conquistarmos uma batalha, uma vitória, mas outra coisa é nos mantermos lá. Eu sei bem que é isso porque durante a minha vida eu fui treinado a isso. Eu tinha uma missão e eu tinha que chegar naquela missão, conquistar a área, fortificar a área, e eu tinha 3 dias para permanecer lá. Depois daqueles 3 dias, eu não era mais capaz de me manter lá, porque não tinha comida, não tinha provisão e nem reforço. Então, uma coisa é nós conquistarmos, e outra é nos mantermos firmes na posição. E esse é um tempo de nos afinarmos mais na liberdade que nós temos no serviço na casa do Pai, no serviço na casa do Senhor. Estarmos sensíveis à voz do Espírito, que nos conduzirá em triunfo em todas as coisas. Entenda isso. É através do Espírito. Eu fiquei razonando sobre uma coisa que me disseram e eu falei, puxa, será que eu estou fazendo isso mesmo? Eles disseram, cara, você precisa olhar para o lado. Você precisa olhar para o lado, olha para o lado. E eu falei, eu preciso olhar para o lado. De repente eu estou sendo duro demais e não estou olhando para o lado. Mas o Espírito atuou algo no meu coração. Sabe de uma coisa? Quando você olha para o lado, você tira os teus olhos do alvo. Você tira os teus olhos do foco. E toda e qualquer pedra que tiver na sua frente, você não vai ver, porque você está olhando para o lado, você pode tropeçar. Mas, se você ficar firme na posição de fé em que eu tenho te colocado, entenda uma coisa, ainda que hajam 2 pontos de partida e um só alvo,
os dois objetos que saem de um ponto de partida diferente, eles vão se encontrar. E não será tempo perdido. Muito pelo contrário. De um trajeto ao outro, muitas experiências somarão sobre a vida de cada um. Para que ao chegarmos lá e estarmos plenos nele, nós só venhamos a transbordar. Aleluia. E eu falei, puxa, Pai, obrigado. Obrigado. Porque eu preciso ter mais esse cuidado. Eu preciso não só colocar em prática aquilo que eu tenho ouvido, mas declarar aquilo que eu tenho ouvido. Porque, querido, uma coisa é nós ouvirmos e guardarmos no coração. E outra, como o apóstolo Sérgio Pessoa falou aqui, é nós declararmos diariamente o que a palavra diz a nosso respeito. Uma coisa é nós gastarmos tempo exercitando a fé, até que ela fique forte em nossos corações. Até que uma coisa ou outra não possa nos mover mais da posição na qual nós somos colocados. Eu falei, puxa, obrigado, Pai. Obrigado, mas... E em todas essas coisas, como nós podemos fazer, como nós podemos ficar mais sensíveis, como eu posso estar mais sensível, como eu posso estar mais atento aos sinais do Espírito. Tire esse tempo. Tudo é uma questão de perspectiva, de mudança de visão. Durante muito tempo eu fiquei focado na visão de que eu estou solteiro, de que assim é muito ruim. Olha o frio que está. Jesus, Deus tem misericórdia. Aleluia. Oh, meu Deus. Só a misericórdia de papai para mais gente. Mas ele falou para mim uma coisa, ei, por que você não declara diferente? Por que você não começa a declarar aquilo que você crê? E essa situação que você está agora, você não muda. Porque, certa feita, eu ouvi um testemunho de que um missionário estava num lugar e ele foi preso. Esse lugar era muito frio. Então, de maldade com o missionário, deixaram ele nu e prenderam num casebre de madeira. E estava nevando aquela noite. E os opressores tinham por certeza que, ao chegar no dia seguinte, aquele homem estaria morto. Porque o frio era realmente intenso. Se não foi a memória, foi num Portas Abertas, foi num site desse de missionários que eu entro bastante, eu procuro ler a respeito. E no dia seguinte, chegar lá, eles olharam aquele homem estava sentado, amarrado, mas sentado. Quando eles abriram a porta, o homem olhou para eles. Eles falaram, não é possível. Eu falei, cara, a água congelou, o fogo apagou, e o camarada está ali, ó, nem tremendo de frio está. E aquele homem se levantou e com ousadia pregou aqueles opressores. E quando ele falava, aquela mesma presença que o aqueceu durante a noite, tomou conta daquele casebre. E todos aqueles homens se converteram. Sabe de uma coisa? Não é diferente com cada um de nós. Como foi falado, nós temos um Pai que está disposto a nos assistir em todas as nossas faltas. Que está disposto a nos assistir em todo e qualquer desejo do seu coração. Entenda isso. Deus não está indiferente com os desejos do nosso coração. Muito pelo contrário. Ele diz, entrega teu caminho para mim e fica tranquilo, porque os desejos do teu coração eu vou satisfazer. E o meu intuito nessa noite é dizer para cada um de vocês que nós mudemos a nossa visão, mudemos a nossa convicção e entendamos de uma vez por todas que esse é um tempo especial que Deus tem preparado para cada um de nós. Para exercermos um sacerdócio santo e real, como diz a palavra. Para estarmos diante de Deus em pureza e em santidade. Para estarmos assistindo diante dEle com o que diz a palavra, de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento. O que por muitas vezes, quando nós éramos casados, ou até mesmo quando casar, Paulo chegou a dizer, ei, se tiver que separar, seja por consentimento mútuo. Ou seja, não é sempre que vai dar. E esse é um tempo especial na vida de cada um de nós. Esse é um tempo de Deus para cada um de nós. Não, mas você não sabe o que aconteceu, não foi Deus não. Deus não. Ei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. Daqueles que amam a Deus. Esse é um tempo no qual eu e você podemos usufruir de mais de Deus.
do seu socorro, do seu cuidado, do seu amor, do seu carinho, do seu afago, do calor que é necessário. Deus tem o poder para nos suprir de todas as coisas. Ele não está indiferente à minha e à sua necessidade. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu continuei meditando naquilo que falava e o Espírito tratou alguma coisa no meu coração. Porque quando nós não conhecemos o caráter, literalmente, daquele que nos prometeu, que nos fez a promessa, e que verdadeiramente Ele não pode mentir, nós podemos ser levados a sentimentos diferentes. Nós podemos ser levados a ideias diferentes. De que maneira? Deus não se importa com isso não, isso é muito pequeno. Isso é uma coisa da minha cabeça. Deus se importa, querido. Deus se importa. Deus se importa com o menor desejo do teu coração. Deus se importa com o menor desejo do teu coração. Eu não sei quanto a você, mas eu já vivi experiências nessa área de qual eu não tenho desculpa diante de Deus para não acreditar. Coisa de somente eu pensar e razoar no coração e falar, puxa Deus, isso seria tão bom para mim. Com relação ao emprego. E não levar 5 minutos do telefone e tocar daquele emprego que eu tinha falado. Então eu sou indesculpável. E o que eu trago para você nessa noite é, ei, entenda, Deus se importa com você. Deus se importa com você. Entenda isso. Esqueça o tempo que passou. Esqueça se o tempo está passando. Ei, esse é um tempo de adoração, íntima comunhão com Ele. Esqueça o que estão, se porventura estão falando alguma coisa. Estou dando um exemplo, tá? Não estou dizendo que ninguém está sofrendo esse tipo de pressão, mas pode estar sofrendo porque eu já sofri. Esqueça o que estão falando. Creia no que a palavra diz a seu respeito. E ela diz que o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá o seu fruto no tempo oportuno. E essas folhas não caem, nada vai se perder. O seu tempo não vai se perder por adorar a Deus. Você não vai se perder porque você está focado e buscando a Deus, as coisas vão passar ao seu lado e você não vai ver. É mentira. Porque o mais interessado num relacionamento pleno de família sobre a sua vida é Deus. Deus não nos criou para estar sozinhos. Você pode, por opção e escolha, ficar sozinho. Estar sozinha é diferente, é uma opção sua. Estar no sacerdócio, sozinho ou sozinha, e mesmo assim ser plena, mesmo assim ser pleno, é uma opção. Mas aí, o propósito inicial de Deus é família. O homem iniciar a sua mulher e serão os dois uma só carne. Famílias. Nós vemos que o ataque hoje são nas famílias, na base da família, olha como é que está as coisas, como é que as coisas estão chegando a um nível absurdo. Vi esses dias uma menina de 13, 14 anos num vídeo, agarrada no cabelo da mãe. Você não vai deixar eu sair não? Você não vai deixar eu sair não? Eu falei, meu Deus. Agarrado. Viste o exemplo que a Mira deu? Pessoas com sentimento de abandono por dentro, alma ferida. Pessoas que não tiveram limites, que não foram impostos a ela limites, pelo que a palavra diz, de tal maneira que elas se sentem sós. E esse sentimento de solidão faz com que elas se tornem independentes antes do tempo. E que vão atropelar a mim e a você se nós deixarmos. Por esse o cuidado da alma. Por isso o cuidado com a alma. Por isso o cuidado com os sentimentos. Por isso nós devemos ter esse zelo tão grande em aproveitar esse tempo em que eu e você estamos livres e liberados diante de Deus para ministrarmos diante dele a nossa adoração íntima. Esse é um momento especial, queridos, entenda isso. Mude a sua perspectiva. Eu não estou solteiro. Eu fui separado para um tempo especial de adoração a Deus, de intimidade com Deus. Por muitas vezes eu fui dormir irritado com alguma outra coisa. E não pense você, porque eu me converti um pouquinho depois. Não pense você que dava para orar não, porque não dava. Ainda mais que a gente ia chegar naquela parte que se você briga com a esposa, a oração não passa da parede do quarto. Eu falei, agora que lascou. Eu não conseguia. Eu não conseguia. Ei, mas nós somos livres em Deus. Hoje, eu e você, nós temos liberdade de manifestarmos não só o amor de Deus,
mas nos enchemos dele de tal maneira que plenos nós alcancemos o alvo, o desejo do meu e do seu coração. Plenos nele, completos, sem que nada falte. Esse espinho chamado carência, que por tantas vezes pode nos alfinetar. Eu não estou dizendo para você que ele vai passar hoje, não. Vai não. Sempre vai ter uma situação que vai te remeter ao passado, uma música, um momento, uma palavra de uma pessoa. Mas o que nós temos que fazer é nos agarrarmos em fé, o que a palavra diz, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E é dessa maneira que eu e você provaremos do melhor de Deus nessa terra. E esse é um tempo, como disse a Mira, esse é um tempo de plenitude. Esse é um tempo de crescimento sobre a vida de cada um. Não deixe que nada nem ninguém te mostre uma situação diferente. Porque o verdadeiro quadro é esse. Esse é um tempo de separação em Deus sobre a vida de cada um de nós, para ministrarmos diante dele com ousadia e com poder. E guiados pelo Espírito Santo de Deus, mostrar que há um Deus que se importa, que há um Deus que nos ama, que há um Deus que se levantou da sua santidade e trouxe o seu Filho para morrer por nós. E não obstante a isso, para não estar nunca mais longe de nós, ele estabeleceu aqui o seu reino, através de mim e da sua vida, acabando com a separação que havia entre céus e terra. E ao entendermos isso, ao entendermos que podemos ministrar o sacerdócio real aqui, nós mudaremos o ambiente da nossa vida, o ambiente espiritual da nossa vida, como das pessoas que nos cercam. Ei, assim como um ímã atrai o ferro, assim as bênçãos correrão atrás da sua vida e da minha vida. Sabe quando você põe um ímã perto do ferro e fica difícil de você segurar? Quanto mais forte for o ímã, mais difícil fica de você segurar. É assim que será sobre a tua vida. Mas precisamos, em nome de Jesus, mudarmos a nossa mente. Mudarmos certas convicções que ao longo dos anos foram formadas, que podem nos afastar do melhor de Deus, que literalmente podem nos afastar do amor de Deus. Sabe, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. No livro de Provérbios, capítulo 27, verso 13, se não falhar a memória, diz que assim como você contempla o seu rosto sobre a água, assim é o espírito do homem para o homem. Presta atenção nisso. Você olha no reflexo da água e você se vê. Mas Tiago chega a tratar isso que aqueles que não se aprofundam em conhecer, aqueles que não mergulham em Deus através da regeneração, da lavagem da água, eles olham e quando saem, literalmente esquecem do que são ou como são. E com o passar do tempo, eles são como ondas, levados a uma volta, a outra. E essa falta de fé não permitirá que Deus faça o grande novo na nossa vida. Por isso, quanto mais nós mergulharmos na palavra, ao meditarmos na palavra, ao nos expormos à palavra, como Mira falou aqui, através do Consolador, que nos dá o entendimento de todas as coisas, cada vez mais nós ficaremos parecidos com Ele, com o nosso Deus. E por que é necessário isso? Ei, nós habitamos num mundo caído, no qual Satanás é o que reina. Nós temos duas opções: ou nos moldarmos ao mundo e à sua concupiscência, ou nos moldarmos ao Deus, Criador de todas as coisas, que nos garante a vitória. Aleluia! Esse tem que ser o nosso supremo cuidado nesse tempo. Por quê, Jorge? Porque casamentos virão. Casamentos virão. Eu, sinceramente, até que ainda que seja uma opção de cada um aqui, ou ficar solteiro ou não, eu acredito que o propósito de Deus na vida de cada um de nós se cumprirá.
Eu creio, querido, eu creio. Creio mesmo. Até mesmo porque eu acho que até foi, eu não nasci para ser eunuco, não. Eu não tenho espírito de eunuco. Então eu acredito em família. Sim, eu acredito. Eu acredito em família. Eu acredito hoje no amor. Eu acredito no amor incondicional, que diz o livro de Efésios, capítulo 5, verso 25, que vós, marido, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Porque não dá para ser um amor de conveniência. Vai falhar. Não dá para ser um amor por interesse. Vai falhar. Não dá para ser um amor de qualquer maneira. Vai falhar. E se não falhar, não será leve. Não vai ser leve. Se tornará peso. E o que é pesado durante um tempo é suportável, mas depois vai se tornando insuportável. Entende o cuidado? Não é escolha, é ser guiado pelo Espírito. Não é uma opção, como no mundo nós fazemos. Eu tenho aquela opção. Não é uma opção. É uma decisão, é uma escolha por dentro. Em se construir alguma coisa diante de Deus, no qual cada um de nós prestará conta. É diferente. Quando mudamos a nossa perspectiva da visão de Deus sobre as nossas vidas e o cuidado dele por nós, nos alegraremos. E essa alegria, ela é sem medida. É sem medida. Porque estaremos plenos nele e nada nos fará falta mais. Nada nos teremos falta. Porque estaremos plenos nele. Porque onde houver aquela palavra de necessidade, obrigado, porque meu Deus suprirá em glória todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Aqueles momentos de tristeza que você lembrar do frio, obrigado, Pai, porque o fogo do teu Espírito arde no meu coração e o amor que já foi derramado pode me levar além daquilo que eu acredito. Esse é um tempo de exercer fé. Aleluia! Mas entenda uma coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra diz que o justo viverá pela fé. É dessa maneira, querido. Eu sei que é um pouco diferente da ministração da Mira, mas eu não poderia tratar de uma forma diferente. Também não sei nem como, mas glória a Deus. Esse é um tempo que Deus separou você. Quando coisas contrárias vierem te dizer que não é isso não, não se deixe enganar. Não se deixe iludir. Esse é um tempo de separação para a minha vida, para a sua vida, para criarmos diante de Deus uma intimidade maior do que aquilo que nós temos. Entenda isso. O que nós vemos não passa de gota perto do que Deus tem a mostrar para cada um de nós. Aquilo que nós vemos está muito limitado diante daquilo que Deus é. Sabe a passagem que Mira falou? Quando Moisés pede para ver a face de Deus? E ele só viu a bondade? Eu não estou vendo o rosto de ninguém aqui brilhar ainda. O meu ainda não brilhou. Mas o Espírito de Deus, que parava sobre a face das águas, que criou todas as cores, já habita em mim e em você. Ele já habita em mim e em você. Então declare que esse mesmo Espírito, que é o nosso ajudador, nosso conselheiro, nosso consolador, nosso amigo, aquele que nos selou para a eternidade, que já está em você e em mim, declare sobre as áreas de falta, declare quando vier o sentimento de tristeza, declare quando vier o sentimento de incapacidade, quando vier o sentimento de acusação, quando vier as condenações. Você devia ter feito isso e você não fez. Você devia ter tomado certa atitude e você não tomou. Declare sobre ele, sobre esses sentimentos. Declare sobre essas ideias contrárias ao que a palavra diz. Contrárias ao que a palavra diz. Porque se Deus não nos condena, quem é que pode nos condenar? Quem é que pode nos condenar? Entenda uma coisa, nem você mesmo. Nem você mesmo. Porque ainda que você condene na sua mente, o que foi feito na cruz está feito, você não pode apagar, eu não posso apagar. Ele já nos justificou. Agora nós podemos viver uma vida justificada diante dele, ou viver uma vida diante dele em condenação. Tem posto diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe vida.
próprio Jesus disse, ei, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vamos aproveitar esse tempo para viver a nossa vida em abundância diante de Deus. Para viver uma vida abundante diante dEle. Sem que nada nos atrapalhe, sem que nada nos impeça. Em momentos de intimidade, de comunhão. Nas minhas orações, eu nunca tinha provado coisa como eu provei alguns tempos atrás, quando nós fizemos o curso de oração. E o ministro da noite ele falou assim, olha, se você não provou ainda um tempo de oração com Deus, mergulhe em Deus, mas em vez de você ficar orando, obrigado, pai, eu preciso disso, preciso daquilo, se entregue a Ele em oração. Se entregue pelo Espírito e só agradeça. Se entregue a Ele pelo Espírito e só louve. Só dê a Ele a honra e a glória que você precisa. E quando você estiver fazendo isso, você pergunta, pai, o que o Senhor tem a tratar comigo? O que o Senhor precisa que eu faça? Faça. Queridos, eu tive essa experiência para mudar a minha vida. E eu inspiro a você nessa noite a fazer isso. Tirei aquele período de oração e eu comecei a orar e louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida que eu estava tendo, agradecer a Deus pelo que eu tinha. Aquilo que eu não tinha, eu sabia que Ele ia prover, porque Ele é o Deus da minha provisão. Eu disse isso a Ele. Não que eu precisasse lembrá-lo, mas precisava lembrar a mim mesmo que eu tenho um Deus que é a minha provisão. Porque Deus não se esquece das promessas que fez a cada um de nós. Mas eu estava lembrando a mim mesmo que Ele é o Deus da minha provisão, que eu podia contar com Ele, com os cuidados dEle. E eu falei para Ele, pai, mas o que é que o Senhor precisa de mim? O que eu posso fazer? E naquele momento, querido, me veio algumas pessoas na minha mente, e eu fiz como aquele ministro falou. Eu comecei a orar por aquelas pessoas, e fui orando, e ele falou um pequeno detalhe, ore até que você sinta paz. Quando você sentir paz por dentro, é porque já bastou. Amém, orei, senti paz. Graças a Deus. Falei, glória a Deus, aleluia, acabou. Me veio outra coisa. E eu comecei a orar por aquilo. E fui orando. Queridos, para encurtar, quando eu dei por mim, o dia já estava claro. Mas, ao contrário de uma noite não dormida, parecia que eu tinha deitado e dormido a noite inteira. Porque eu nunca me senti tão bem no dia seguinte. E eu fui trabalhar. E o Espírito Santo tratou comigo. Todas as vezes que você se expor ao poder de Deus, as suas forças automaticamente são renovadas. Porque é Ele que te garante. Basta tão somente que nós obedeçamos à voz do Espírito. Basta tão somente que nós não venhamos a nos expor à luz da palavra, que será trazida até nossos corações através do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Pai. Aleluia. 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 Queridos, o Salmo 139 é um salmo rico quando fala do amor de Deus. E eu gostaria de inspirar você a ler, quando chegar na sua casa, você lê-lo. Tá? Ali diz mais ou menos que Ele nos sonda e nos conhece. Seu amor, aquilo que Deus é tão grande, que Ele nos amou, mesmo reconhecendo todos os nossos defeitos. Por que você está voltando a falar isso, Jorge? Porque pode ser, e entenda, Satanás, ele continua sendo o adversário, que é o que quer dizer a tradução da palavra. Ele continua se opondo a você e a mim. E o campo de batalha é a mente. E ele vai voltar lá para dizer ao contrário do que a palavra diz a seu respeito. E quando nós entendemos isso, que podemos refutar as ciladas de Satanás pela palavra, nós seremos literalmente mais do que vencedores em todas as coisas. Em todas as coisas. Amém, querido? Ministério de música, por favor. Aleluia. Eu sei que não foi muita festa, mas eu tenho certeza que os pilares que foram estabelecidos em Deus, através do Espírito Santo de Deus na sua vida, nos manterá firmes até o realizar de cada sonho nosso. Até o realizar de cada sonho seu. Entenda isso. Tudo vai
acontecer. Todos os desejos do meu e do seu coração em Deus já são, querido. Porque neles nós temos o sim e o amém em todas as coisas. Basta tão somente que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito para estarmos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Amém? Aleluia.